Vocês, e nós estamos falando diretamente aqui da praça da prefeitura aqui de São João de Meriti. Estou aqui ao vivo, né, durante o dia, dando a caminhada. Estou com o Rafael, né? Estou com o Rafael e o Rafael tá procurando aqui alguma coisa aqui, né? O Rafael que fez a live comigo ontem, muito legal, né, pessoal? E eu vou tentar falar com ele aqui. Eu tenho algo para conversar com vocês, para a gente bater um papo diretamente aqui de São João de Meriti. Estamos na praça, estou caminhando. São exatamente 8 horas e 47 minutos. 8h47. E nós vamos ler, nós vamos fazer um podcast aqui com vocês, conversar, bater um papinho, para pirar um pouquinho, né, que é muito interessante. Estou no meio da rua e nós vamos enviar esse vídeo aí para o YouTube, né? O canal é DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson, que prazer conversar com vocês. Vou atravessar aqui a rua rapidinho e eu quero falar para vocês, meus amigos, meus queridos senhores e senhoras que estão nos acompanhando, sobre Abraão, sobre o justo Abraão, o patriarca, o pai de toda a nação, ou das 12 tribos de Arrodá, o nosso patriarca, aquele que, da onde nós derivamos, claro, nós saímos de Adão, mas tem a raiz de Abraão, que também veio de Adão, né? A raiz de Adão é toda ela, é os semitas, os canitas e os jafetistas, né? É a raiz que veio de Noé, e Abraão veio da raiz dos semitas, mas todos descendem de Adão, correto? É bom falar e ser bem claro sobre isso. E o Abraão, gente, teve uma coisa assim muito legal que não é descrito na Bíblia, mas é falado aqui no Apócrifo. O Abraão era muito justo diante do Criador, justo. Ele não era santo, gente, diferente, ó. Eu sempre falo isso. E ele foi marcado como o grande, o maior, um dos maiores nomes da Bíblia Sagrada. Depois, assim, ele está na mesma condição de Moisés e de Elias, né? E ele nos ensinou muito sobre ser justo, gente. Ele foi tão justo que o Criador amou a Abraão, gente. Amou, mudou o nome dele, mudou o nome da mulher dele e prometeu à mulher dele, depois de 100 anos, que ele teria um filho que seria pai de uma grande nação. E é isso que nós vamos ler aqui agora. Isso é um exemplo para a gente de vida, isso é um exemplo para a gente. Por exemplo, lá no capítulo 9 do livro o Testamento de Abraão, é um livro apócrifo. Vocês podem baixar essa Bíblia em PDF. Essa Bíblia em PDF você pode baixar aqui, ó. O Rafael está aqui do meu lado. Não, tranquilo. O Rafael está aqui do meu lado, ó, o Rafael aqui, ó. Oi, bom dia. Rafael, eu tô conversando com as pessoas aqui, falando com pessoas sobre Abraão, sobre o patriarca Abraão. Eu faço uma grande confusão sobre profeta e patriarca. Essa mistura tudo. É uma mistura danada, mas assim, hein, Rafael, o que eu tô passando aqui é o seguinte. Eu tenho falado muito sobre ser justo e ser santo. Qual é a diferença dos dois? A santificação, não sei se você sabe disso, ela era mais, quem pregava mais sobre a santificação era um descendente de Abraão, que era os levitas, a tribo de Levi. A tribo de Levi, tu pode ver que o livro de Levi todinho era um livro que falava do sacrifício. Sempre os levitas, eles querem levar do sacrifício, por exemplo, quem entrava na tenda da congregação, no Santo dos Santos, só era um levita. Ou seja, o Arão, aquele que ficou ao lado de Moisés, ele era o sumo sacerdote. E sumo sacerdote não era um cargo que, tipo assim, era um cargo político, era um cargo que, assim, era vitalício, era do pai para o filho, passava de geração para geração. É igual cartório. Você já viu o cartório? Você já viu que existe cartório, né? O cartório, na verdade, manda em todo mundo, você sabe disso, então manda em todo o Brasil o cartório. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos que você... documento oficial tem que passar, para ser oficial tem que passar. Entre aspas, que na verdade o cartório é dono de tudo. Uhum. Né? Então o que acontece? Só para você dar uma explicação para vocês, pessoal, é mais ou menos o que a gente pensa, né? O parecer que a gente pensa. Então aqui está dizendo o seguinte, olha só.
Então Abraão disse, eu me perdoe. Eu tenho que explicar a história que o Abraão ele ia morrer. Os dias de vida deles iam ficar findos. Então o Criador, chamado Yahweh, como é que é Yahweh o que a Débora sempre fala? Não me lembro. Yahweh. Vamos botar no Yahweh que depois fica mais fácil pra gente, né? Então o Yahweh, ele na verdade não foi Yahweh que falou, foi o próprio Yahushua que falou com Miguel, para Miguel ir avisar o Abraão que ele ia morrer, para preparar a casa dele. Só que ele não queria que a morte aparecesse para Abraão do jeito que ela aparece para muitas pessoas. Vou dar um exemplo para você. Vamos dar um exemplo, tá, gente? Você é uma pessoa muito ruim, uma pessoa que não tem piedade, não tem compaixão, você é uma pessoa que não... Sabe, você é uma pessoa muito ruim, que só faz maldade, só pensa em destruir as pessoas, só pensa em coisa ruim, nunca pensa em apaziguar, não pensa em se colocar no lugar da outra pessoa. Você morreu. Você é recepcionado. A gente sempre fala isso para as pessoas, né? Denilson, isso aí é verdade? Você já esteve lá? Eu não tive. Mas os livros apócrifos, eu estava falando aqui agora e você vai ler junto comigo nesse livro apócrifo, que nós temos uma recepção no mundo espiritual. E se você morreu com o Yahushua, a maioria do povo que assiste a gente é o povo de Yahushua, ou você que é de Jesus, que está na igreja evangélica, quem nos recebe após a morte é o arcanjo Miguel, que expulsou o Lúcifer lá de cima lá. Então a galera do Lúcifer, vou falar assim para ilustrar, a galera do Lúcifer está lá embaixo. Então essa galera tem uns emissários que vem aqui e puxa a alma da pessoa para o centro da terra, ou para o inferno. Para o centro da terra, para o inferno. Tanto é que nós vemos isso no livro A Descida de Cristo ao Inferno. Nós temos lá, se você não tem uma Bíblia apócrifa, adquirir, é barato, é baratinho. Você vai conseguir ver essa história, ler essa história na íntegra. Então, o Yahushua falou para o Miguel, vai lá, enfeita a morte e não deixa que Abraão veja como a morte é. Você já leu essa história, não? Não. Então nós vamos ler aqui juntos, já que você que está preocupado. Olha a cara do Rafael, ele está muito preocupado. Não, porque eu tô mas tô é bom. A loja abrir. Não, ele está esperando a loja abrir e está preocupado. A preocupação, você sabe essa palavra, né? Quando você está muito preocupado, você está se ocupando com uma coisa que não aconteceu. Então, relaxa. Desculpa brincar assim, tá, pessoal? Mas assim, o momento é muito sério que nós estamos falando a palavra aqui. Então Abraão disse a Miguel, o Miguel apareceu, olha só, gente. Olha só, Rafael. O Miguel, simplesmente o anjo mais poderoso, foi visitar Abraão a pedido de Yahushua. Olha só que coisa interessante. Aí ele disse assim, ó. Abraão disse a Miguel, diga-me, ó homem de Deus, mostra por que vieste para cá. E Miguel disse, teu filho Isaque te mostrará. Por que ele falou teu filho Isaque te mostrará? Porque Isaque teve um sonho. Isaque sonhou com Abraão. Por isso que a gente sempre fala que a maioria das pessoas são avisadas pelos sonhos. Que é no sonho que reside o Criador. No sonho é que ele fala com o Criador. Só no sonho, gente. Yahushua só fala conosco através dos sonhos. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos sair daqui da frente da casa dos outros. Então Abraão disse ao seu filho, meu amado filho, diga-me, o que viste no teu sonho hoje? E retire de nós essa angústia. Então o Abraão, ele já estava com uma angústia que ele ia morrer. Conta-nos. Aí Isaque respondeu a seu pai, em meu sonho eu vi o sol e a lua, havia uma coroa sobre a minha cabeça, e do céu veio um homem de grande estatura, e ele brilhava como uma grande luz. Ele tomou o sol de cima da minha cabeça e deixou seus raios comigo. Eu chorei e disse, rogo-te, meu Senhor, não leves a glória da minha cabeça e a luz da minha casa, e toda a minha glória, e o sol e a lua. E as estrelas lamentaram, dizendo, não retires a glória do nosso poder daquele homem que brilhava. Respondeu-me dizendo, não chores, porque eu torno a luz à tua casa, pois ela é tomada das aflições para o descanso, e de um estado inferior para um superior. Eles serão tomados e levados de um lugar estreito para um lugar mais amplo, da escuridão para a luz. E eu lhe disse, rogo-te, Senhor, tome também os raios que estão acima de mim. E o príncipe disse, ouça, ó justo Abraão, o sol a qual teu filho viu, és o teu pai, o teu pai dele, e a lua igualmente é a Sara, sua mãe.
O homem que traz a luz desde o céu, este é um enviado. O enviado de Deus que tomará a tua alma justa em ti. E saiba agora, honrado Abraão, que neste tempo tu deves deixar esse mundo para ir para Deus. E Abraão disse: príncipe, espantosas maravilhas, agora tu vens para tomar a minha alma de mim? O príncipe disse: eu sou o príncipe Miguel, que está na sua presença, na presença do Senhor. Eu fui enviado para ti para fazê-lo saber da sua morte, e em seguida devo para ti, para ele me fui ordenado. E Abraão disse: agora eu sei que tu és o anjo do Senhor, e que fostes enviado para levar a minha alma. Contudo, eu não irei contigo, mas faça tudo o que foi ordenado. O príncipe, ouvindo essas palavras, imediatamente desapareceu e ascendeu os céus para a presença de Deus, e contou-lhe tudo que havia feito na casa de Abraão. E o príncipe disse também ao Senhor: assim diz o teu amigo Abraão. Olha aí, ó, o teu amigo Abraão: não irei contigo, mas faça tudo o que foi ordenado. Agora, ó Senhor onipotente, que concedas o teu reino e a tua glória, que aqui ordena. Deus disse ao príncipe Miguel: vá ao meu amigo Abraão mais uma vez e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, aquele que te trouxe a promessa da vida, para que tu tivesses mais bênção que o número de areia do mar e acima das estrelas do céu, e que abriu o útero da esterilidade de Sara, e concede-lhe Isaque como fruto do seu ventre, já em idade avançada. Na verdade, eu vos digo, continuarei te abençoando e multiplicando a tua semente. Concederei tudo o que me pedires, porque eu sou o Senhor teu Deus, e não há outro além de mim. Agora digas: por que te rebelaste contra mim? E por que estás pesaroso? E por que te rebelaste contra o meu arcanjo Miguel? Não sabe tu que todos que vieram de Adão e Eva já morreram, e que nem os profetas escapam da morte? Nenhum daqueles que governam reis escaparam da morte. Todos morreram, todos partiram para o Hades, olha aí, hein? E foram todos cortados pela foice da morte. Mas sobre ti eu não enviei a morte, eu não permiti que você sofresse a morte, que a morte o encontrasse, e nem que o Hades o engolisse. Jamais quis fazer mal algum. No entanto, para o teu consolo enviei raios a ti. E ele me disse: a 12 horas do dia, após isso eu tornarei os seus raios. Enquanto o homem brilhava, dizia isso, o sol na minha casa subia para o céu, e a coroa não mais ouvia. Eu vou parar por aqui, gente. Eu vou parar por aqui. Agora eu vou explicar para vocês leiam essa história, que ela explica muita coisa. Primeiro para os crentes, né? Para o pessoal que é evangélico. O Rafael está aqui. Eles falam em arrebatamento. Olha, quem é mais importante? Não que o Criador faça diferença, né? Quem é mais importante, os crentes de hoje ou Abraão? Acho que é Abraão, né? Precisa dizer, o Abraão, Rafael, o Abraão, ele foi amigo do Criador. Agora, isso é para provar que todos vão morrer, que não tem esse arrebatamento, é uma história mentirosa que foi inventada para enganar as pessoas. Não existe arrebatamento de pessoa, não vai existir. Aqui está dizendo nesse texto aqui que todos enfrentam a morte. Eu vou enfrentar a morte, você vai enfrentar a morte. Todos nesse plano enfrentaram a morte. O Yahushua enfrentou a morte nesse plano. Mas o que eu queria falar desse trecho, gente, é que por Abraão ser tão amigo do Criador, o Criador enfeitou a morte, mandou o Miguel enfeitar a morte, para o Abraão não ver a morte do jeito que ela era. Coisa, cara, aí. Eu vou te falar, Pra não se assustar também. Para não se assustar, porque a morte é horrível. Sim. A morte é horrível. E a gente tem que clamar muito para a hora da nossa partida aqui dessa terra, porque nós vamos partir. Mais cedo, e o Abraão não queria partir. Você viu o que eu li aqui? Uhum. Ele estava brigando para não partir. Aí o anjo falou para ele: todo mundo morreu. Todo mundo, de Adão até você, todo mundo morreu. Você é o único que não quer morrer? É que nem pessoas, por isso que os crentes agora, que não querem, não, eu não quero passar pela, como é que eles falam? Perseguição, né? Provação, não vão passar pela tribulação. Tribulação. Que não sei o que. Tribulação. Vai ser
arrebatado, aquela coisa toda. Então, assim, a gente não consegue provar isso para as pessoas? Através desse livro apócrifo, que você não consegue provar para as pessoas que todo mundo vai... Ah, mas e Denilson? Não, mas mesmo se você parar para pensar, se você fizer um estudo bem fiel, bem detalhado, até mesmo do próprio arrebatamento, você vê que o arrebatamento ele não tem lógica, nem na Bíblia. É uma doutrina que foi criada mais ou menos há 100 anos atrás. Isso quer dizer, é uma coisa nova, é uma coisa que... É o que eu falo, se você pegar assim, por exemplo, o dízimo, a palavra dízimo tem na Bíblia? Tem na Bíblia. É bíblico? Sim, é bíblico porque está na Bíblia. Mas isso não faz disso uma doutrina que você tem que ser, que tem que ser colocada para você e dizer assim, essa é a verdade absoluta. Por quê? Porque a própria Bíblia, ela desmente o próprio dízimo, desmente o próprio arrebatamento secreto, como eles dizem, como eles acham que é. Então, não existe lógica, não existe parâmetro na própria Bíblia do Almeida. Então, assim, é interessante eu trazer esse assunto à baila. Eu estava ali agora na praça, ali, vocês podem ver ali, se é que dá para ver um pouquinho, eu estava na praça ali agora, então eu resolvi. Como é uma área diferente, né, nós estamos ao ar livre e eu gostaria de falar com todos vocês, gente, que todos nós vamos morrer. Denilson, isso eu já sabia, eu sei. Mas é só, você vê a diferença do Abraão. É porque saber é uma coisa, ter consciência é outra. É mesmo? Diferente, é igual você saber a lei. Você conhece a lei. Mas se você não pratica a lei, você está anulando. Você anula. Vamos falar até de código mesmo, né? Porque lei, a gente pode remeter aos códigos que nós temos, os códigos penais e processuais. Nós vivemos numa sociedade que tem um conjunto de regras. Quais são as regras da sociedade que nós vivemos? Né? Que é a mesma... veja bem, é isso que as pessoas não entendem, Rafael. É tão interessante falar isso de uma maneira didática e fácil. As leis que foram criadas por Moisés, o pessoal pensa que são leis santas. Não são leis santas, são leis que ele criou para legislar um povo. Porque, na verdade, cada lei foi surgindo devido à necessidade daquele momento. Porque se você parar para pensar, Moisés como um juiz, vamos botar assim, naquele momento, tanto que até o próprio Jetro chega para ele e fala assim, olha, melhor você levantar pessoas, homens mais sábios e tal, assim, para te ajudar, que você não vai conseguir. Então você para e pensa, teve leis que não foi nem Moisés. Teve leis que Moisés fez e teve lei que foi incluída, que foi titulada a Moisés, mas não foi ele, foi as pessoas que... Olha só como é que é interessante, como é que as pessoas vão entender. E a demanda vai. E vamos entender como é que funciona a lei brasileira, o código de processos brasileiros, a lei brasileira. Por exemplo, nem todo mundo é advogado, nem todo mundo aqui conhece de magistratura, ou seja, nem todo mundo é juiz, nem todo mundo é desembargador, mas nós temos um código, uma regra na nossa sociedade. Por exemplo, vocês já leram o Código de Defesa do Consumidor? Algum de vocês já leram alguma tese do Código de Defesa do Consumidor? Aí a gente entra numa coisa, por que o Código de Defesa do Consumidor ele surgiu e ele é novo? Por causa das coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, questão de preço, de um produto tá uma coisa na prateleira e chega no caixa é outro. A questão de, vamos botar assim, de... validade, garantia, aumento abusivo e assim vai. Então você vê, mas as pessoas... mas é interessante. Sabe por que eu trago sempre isso, Rafael, para as pessoas entenderem? Para eles poderem dimensionar o que é as leis do povo hebreu, porque eles levam para o lado religioso, inclusive esses caras que criaram as leis lá, os rabinos, né, os doutores da lei, os escribas, os fariseus. É isso, gente, a nossa lei aqui copia as leis que tinham lá. Cada sociedade, ela apresenta um estado de evolução. Por isso que nós não devemos ser religiosos, esse que é o problema. Por isso que às vezes é o seguinte, uma lei do Brasil, às vezes ela é inválida nos Estados Unidos. Cada país tem suas leis. Cada país tem suas Agora, leis. existem leis que elas podem ser universal, mas tem leis que elas são locais, existem leis que são dos seus próprios países e assim vai. Agora, gente, olha só, nós não estamos aqui para debater sobre leis. Eu quero dizer para você o seguinte, nós temos uma regra de uma sociedade, e essa regra que foi imposta para o povo hebreu quando eles passaram pelo meio do Mar Vermelho.
em questão aqui agora, nós estamos falando de Abraão, gente. Porque o que eu estou querendo mostrar para vocês, humanamente falando, longe de qualquer religião, todos nós, independente se você é pastor, se você é presbítero, se você é missionário, se você é diaconisa, se você é diácono, se você faz algum trabalho em núcleo, se você é um maçom, se você é um mormon, se você é um adventista, não importa quem você seja, não importa. Nós estamos vivendo dentro de uma regra na sociedade aqui no Brasil. O povo hebreu viveu, o judeu viveu, os hebreus, né, que a tribo de Judá pertencia aos hebreus, viveu a regra dele. Então, o que eu quero dizer para os senhores? Que nada é novo na terra, tudo nada é novo. Agora, o nosso Criador, aquele que criou o céu, tá vendo lá? Aquele que criou lá, aquilo lá é água, aquilo lá é o mar. Aquele que criou o céu, aquele que criou a terra e criou tudo que existe. Ele tem como a primícia principal nós seres humanos. E eu quero dizer para todos vocês nessa manhã que estão nos assistindo, que existe um caminho que ele nos deu, que chama-se Yahushua. Yahushua, ele é o elo de ligação entre nós e o Criador. Yahushua, por exemplo, o Moisés deu leis humanas, certo? O Moisés criou um conjunto de leis humanas. O Abraão, ele criou praticamente as 12 tribos para levar a voz do Criador para as pessoas. E o Yahushua, ele veio para nos levar, nos tornar o elo entre nós e aquele que está lá sentado no trono, lá em cima. Ó. Ele está sentado e os olhos dele passeiam sobre a terra. Ele passeia sobre todos nós. E ele quer que você, não é você seja um fanático religioso, mas quer que você aceite o filho dele que ele deu como um presente, para que você pudesse se unir a ele, se ligar a ele, e para que ele pudesse fazer da mesma maneira como ele fez com Abraão aí, ó. Ele mandou o Miguel, o anjo mais forte, o mais importante, para falar com Abraão sobre a morte dele, que ele sairia dessa terra, preparou o coração dele. E você, será que você está preparado para ir embora dessa terra? Será que você está preparado para deixar sua família, deixar todos? Não sabemos, né, pessoal? Então é importante que nós possamos entregar o nosso dia, os nossos caminhos para aquele que é maior do que nós, cujo nome nós o invocamos, Yahushua HaMashiach, aquele que teve o seu nome trocado por uma instituição religiosa com CNPJ chamado Igreja, e que vendem promessa de salvação para as pessoas, quando na verdade o Criador se fez maldição por todos nós. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito bom dia, deixe seu like. E nós estamos aqui, firme e forte, caminhando juntos para Sião. Tá bom, pessoal? Ótimo dia, tchau, pessoal. Obrigado, e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de dar o seu like.